Aquela série como que é? Alienígenas do passado, né? Sim. Que o cara pegava tudo que foi tudo do passado, dos nossos antepassados, que poderiam ser visitações alienígenas. Então vamos lembrar algumas aí, tá? Por exemplo, as pirâmides do Egito. Já meio que descobriram como foram feitas. Sim, eu tive no Egito, inclusive tem papiros, né? Tem escritos hieroglíficos Sei. que mostram como os engenheiros faziam aquelas estruturas. Não tem nada de Não tem alienígena nada de ali, alienígena. nada. Agora, independente daquelas construções colossais, o Egito, vez ou outra, tem também avistamentos de OVNIs. E não só recentes, mas antigos também, registrados, inclusive, por egiptólogos. Tá? Em 1883, se não me falha a memória, houve uns egiptólogos que estavam lá na pirâmide e chegaram a ver um fenômeno ufológico e deixaram isso registrado na sua documentação ali. E uma região que tem bastante incidência no Egito é o Monte Sinai, ou seja, a península ali de Santa Catalina. E no Monte Sinai eu tive uma oportunidade de ver um desses fenômenos. Eu fui numa caravana de igreja, né? Visitando o Egito e Israel. E quando a gente foi subir o Monte Sinai, no terceiro estágio, a gente viu uma bola de fogo, né? Amarelada. Sim. Um fenômeno que, assim, hoje eu sei que era um OVNI, né? Porque, inclusive, o beduíno que fazia o guia, né, do grupo, ele chegou a comentar que aquilo era um UFO, né? Mas ele falou lá o nome egípcio, eu não lembro. Tenho gravado até isso. E ele falou que aquela região, nas noites escuras, né, de lua minguante e às vezes de lua cheia, lua nova, acontece de aparecer esses fenômenos luminosos que ninguém consegue explicar. E vez ou outra, algum periódico, algum jornal lá da região, ele publica isso. Então, assim, várias partes do mundo em que tem algum tipo de ruína arqueológica, seja pirâmide, parece que atrai, de alguma forma, essas civilizações. E eu não descarto a possibilidade desses povos primitivos, por exemplo, aqui na América pré-incaica, por exemplo, Maia, Inca, Azteca. Você vê muito desenho de formas que parecem naves ou astronautas, né? Sim, então, eu não descarto desses ameríndios aí, os próprios povos pré-colombianos, terem visto tripulantes de OVNIs e até OVNIs, ou contato até, denominar isso daí de deuses. Então você tem o deus Quetzalcoatl, o Kukulkan, que é o deus serpente emplumada, né? Então são deuses que têm características que poderiam ser, mas a gente não pode também afirmar 100% até na Bíblia, de certeza que é isso. Até na Bíblia tem várias passagens que o pessoal fala de carruagem de fogo no céu e tal. Poderia ser uma descrição com o vocabulário da época, querendo descrever uma coisa que poderia ser uma nave espacial, isso, né? Também é uma teoria. Sim, sim. Embora, assim, na Bíblia, como nós conhecemos, não está tão claro. Os 66 livros não traz claramente alguma fenomenologia do fenômeno OVNI. Mas tem algumas coisas ali da criação, né, fala de mundos, em Gênesis, que é bem interessante. Agora, se a gente for para os livros apócrifos da Bíblia, por exemplo, o livro de Enoque, aí a gente já vai ter uma certa clareza que poderia indicar, sim, aqueles anjos, aqueles seres e tal, como sendo. Mas o livro de Enoque fala alguma coisa um pouco mais detalhada sobre isso? E um livro apócrifo de Lucas também traz algumas informações interessantes. O que eles falam? Sobre naves ou sobre seres? Naves, seres, né? Descreve coisas vistas no céu, é isso? Isso, mas assim, o cristianismo, os livros cristãos, vamos dizer assim, ou judaicos até, eles não trazem muito esse contexto. Mas se a gente pegar, por exemplo, o hinduísmo e tal, aí você vai encontrar lá no Mahabharata, esses livros
mais antigos hindus, Sei. né, e indianos, algumas coisas lá que eles falam Vimana, né, que seriam uma espécie de nave que transportava os deuses. Então tem alguns escritos antigos, do Kandisur tibetano também, que dão a entender que seriam essas naves e os deuses. Se você pegar, por exemplo, a civilização sumeriana, né, então a epopeia de Gilgamesh, algumas tabuinhas lá de argila, se for no Louvre, lá na França. Gilgamesh eu já vi alguma coisa parecida com um astronauta, né? O desenho. Isso, e tem umas tabuinhas de argila escrita cuneiforme, onde você tem ali a descrição de uma viagem que uma daquelas pessoas fez a bordo de alguma coisa e viu a Terra do espaço. E o que ele definiu ali em sumeriano é que a Terra parecia algo mole, um mingau, né? E o mar, visto do espaço, parecia algo sólido. Foi quase as mesmas palavras que os astronautas se referiam à Terra, né, e a porção de mar e a terra, quando eles viram a terra do espaço. Ou seja, e os sumerianos, né? Quantos milhares de anos aconteceu isso lá atrás? E só se eles tivessem visto realmente isso do espaço, né? E aí tinha que ter algum aparato que voasse, porque não tem como a pessoa imaginar nessa situação e descrever ali. Se fosse apenas uma viagem, né? Uma imaginação, uma criatividade. Eu não creio nisso. Eu acredito que realmente eles foram, e os livros antigos eles trazem uma indicação de que realmente no passado nós fomos visitados por tripulantes de OVNIs aí, que eram denominados deuses. Lá no deserto, lá no Peru, que tem aqueles desenhos que só podem ser vistos se você estiver sobrevoando de muito alto. Onde é? Nazca. Nazca, isso. Nazca, no deserto ali do Peru, né? De Nazca. Então, eu tive sobrevoando no dia do meu aniversário, foi dia 12 de dezembro de 2006. E nessa ocasião, eu observei, depois peguei informações arqueológicas, e o que eu cheguei à conclusão? De que os índios Nazcas e de uma outra civilização ali também, outra tribo indígena próxima. Você não tem imagens, né? Não, disso não. Mas é fácil o pessoal achar na internet. É fácil. São figuras de pássaros meio... Pássaro, macaco, tem figuras geométricas. Muito grande, tem né? Baleia, tem um colibri. Mas é muito grande, né? É grande. Você não consegue... no chão, você não vê... Mas não foi feito por extraterrestre. Não. Eu acho que não. A teoria é de que foi feito para ver de cima, de muito cima, não é? Na verdade, a questão ali, depois que eu aprofundei, eu até imaginava, porque o Eric von Däniken, que escreveu Era os Deuses Astronautas, ele falava que aquilo ali foi feito por extraterrestre. Ele falava isso? Falava. Com o passar dos anos, ele se reposicionou e falou que não. Que aquilo era para chamar a atenção dos extraterrestres, dos deuses, né? Dos deuses. Eu acredito que é mais essa pegada religiosa, porque tem... uma região lá, Carcauase, se não me falha a memória, onde tem uma pirâmide e ali ficava a realeza dessa turma dos Nazcas ali. E o deserto fica bem próximo. E dentro dessa pirâmide, tudo eles acharam múmias de colibri, de macaco, tudo que tem ao ar livre desenhado tinha dentro do palácio que era para a soberania ali da região, dos Nazcas. E aí, por que então que tinha esses desenhos imensos na planície de Nazca, no deserto? Que era naquele local onde eles cultuavam os deuses, e aí era o pessoal mais pobre. Entendi. Então a grande população de Nazca ficava no deserto, porque não cabe todo mundo dentro da realeza ali onde tinha a pirâmide, uma cidade ali mais... Então era feito lá fora. Por isso que tem as múmias, né, reverenciando a essas divindades aí, e também tem no deserto. E provavelmente esses desenhos gigantes eram feitos para que os deuses no céu observassem. E aí tem todo um culto ali. É incrível, né, como os caras conseguem desenhar do chão sem ter uma referência
Uma coisa Não, absurdamente... é fácil, cara, fazer aquilo lá. É? Porque você não visitou lá, Não, né? tenho uma Então, vontade. o deserto não chove. Tá, Então, o que que eles faziam? Tiravam grandes pedras, pequenas pedras, sei. e depois de tirar uma certa camada, mesmo varrendo com uma vassoura, aparece uma camada meio amarela. Tá. Então, os sulcos que eles faziam tirando essas pedras, Não tô falando a dificuldade de desenhar, a dificuldade de proporcionalmente desenhar uma coisa que você não tá vendo a forma e você tá só naquela parte e ela forma uma figura muito grande que você entendeu? É a dificuldade de fazer... Entendi. Mas hoje você pega, por exemplo, um desenho É, pequeno né? e você faz a projeção. Ele pegava, acho que quadriculava, né? Aquele Isso. processo que o pessoal faz para desenhar em prédio muito grande, Isso. né? Tem a Maria Reich, que era uma alemã que estudou bastante Nazca durante muitos anos lá, mais de 30 anos. Depois ela acabou falecendo. Tem museu hoje em nome dela lá. Ah, mas você E tava... ela achava que aquilo lá era um grande calendário astronômico. Ah, e Mas não era, não era? não, nada a ver. Mas você tava Perdeu falando... o tempo, perdeu Mas o tempo. eu te interrompi, você tava contando como que é feito. Então, aí É vai... amarelo... Então, quando você cava e tira as pedrinhas, Sei. vem uma camada que é mais amarela. Então, Tá. do espaço, inclusive, aquilo fica até mais chamativo. Como não chove, aquilo está preservado. Por exemplo, se você for para a região de Paracas, no Peru ali, tem o candelabro de Paracas, ou tridente também. Esse tridente ele foi feito não em rocha, ali, em solo mais sólido, como foi Nazca, mas é areia. Porque como não chove, eles escavaram na areia. Tanto é que você não pode ir lá, senão vai acabar destruindo aquele monumento. E aquele tridente, ele aponta para o interior. Quem vinha de barco pela costa, enxergava aquilo e sabia que, seguindo naquela direção, ele estaria entrando para o interior, onde tinha todas as civilizações pré-incaicas ali.